E o Direito e Literatura está de volta, secularização. Este é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio, os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre esse assunto por meio de referências literárias. Eu recomeço com a continuidade da questão anterior, quando o saber deixa de ser um monopólio, enfim, do transcendente, enfim, da religião, essa questão da moral. Quer dizer, hoje o Brasil tem um código de 1940 e punia casa de prostituição. E aí, bom, todo mundo dizia, isso é de 1940, não é que alguns anos atrás reformaram uma parte do código e e continuou punindo casa de prostituição, por exemplo, que é uma questão não secularizada, não é verdade? Sim. Acho que isso é interessante porque o Marquês de Sade, ele vai tocar na questão da legitimidade do regramento que a religião impõe ao sexo, né? Uhum. E em contraposição, ele vai apresentar o seu sistema, ele constrói um sistema, né? Em que se justifica o exercício da sexualidade, né? Veja, são os dois pontos que a religião quer resolver, né? O da sexualidade, de que modo? Fazendo um controle estrito. Nas novas religiões que nós assistimos uma espécie de dessecularização, em novos formatos, um dos pontos centrais nos discursos, que é fácil a gente acompanhar pela televisão, é o controle da sexualidade, né? E o outro ponto que está subjacente é o que nós fazemos frente ao impossível da existência, que é a morte. Uhum. No caso de Sade, ele vai tratar a morte tentando justificar, em bases de uma legitimidade pelo modelo da natureza, como ele propõe, de que o assassinato é justificado, né? Mas ele vê um assassinato em que se realiza não apenas a morte física, a morte biológica, mas se mate a alma do outro, que ele chama de segunda morte, que mais ou menos corresponderia no imaginário cristão o inferno, né? O inferno morre a alma, né? Vamos dizer assim. E é a morte com vergonha, a morte do sujeito, não apenas a morte biológica. Que são os dois, veja, é interessante que são os dois pontos que a religião quer resolver. Eternidade e a sexo. Eternidade. E sexualidade. Não existe morte, existe a eternidade, e a sexualidade, bom, no céu ela acaba, né? No céu não tem sexo. E interessante que Por isso que os anjos não têm sexo, né? E interessante que esses dois pontos, é a questão da morte, então, Thanatos, sim, e a outra é a questão do Eros. Eros. Né? Então, essas duas temáticas aparecem fortemente no autor que tu conhece muito bem, né, que é Freud, e aqui no Sade. E no que diz respeito à questão da morte, a morte ela passa a ter um significado totalmente distinto na medida em que nós prescindimos da transcendência. Porque a morte passa a ser o fim definitivo. Os santos, no catolicismo, são comemorados, são festejados, e o dia da festa de um santo é o dia da morte, que é considerado dies natalis, o dia do nascimento para a verdadeira vida. Não é o dia do nascimento corporal, é o dia da morte. E na medida em que se abre mão dessa perspectiva transcendente, da transcendência, a vida aqui assume outro significado, como é o caso desse texto do Nietzsche, Nietzsche que é filósofo e ao mesmo tempo um grande literato alemão. Tudo muda na medida em que não há uma vida depois dessa vida. Então, eu vou ter que jogar todas as minhas fichas existenciais aqui. Não tem um segundo tempo, não tem prorrogação. Poxa, exato. E Bolzan, esse seu autor aí, essa questão aí das massas, o poder e tal, eu me lembro um pouco da questão dos monopólios, enfim, do problema, por exemplo, lá no Nome da Rosa, a biblioteca secreta do mosteiro, lá do Nome da Rosa, lembra disso? E a questão dos dogmas e a produção do conhecimento, os limites
da fé e os limites da ciência, né? São todas questões que sempre a secularização está ali. Veja, por exemplo, a dificuldade que são a questão das democracias nas teocracias. Eu acho que Né? me parece que a grande não secularizou, né? E de algum modo, na obra do Canetti, nesse momento, ou seja, a grande preocupação exatamente é de perceber essa vinculação que se dá entre a questão da massa e o poder, como a massa transforma, né, as diversas espécies, as diversas descrições, como isso transforma. E, ao mesmo tempo, essa questão da morte também está presente, porque sempre há uma dualidade aqui no texto do Canetti. E o que me parece interessante também aqui, essa coisa, eros, thanatos, ou sexualidade, eternidade, etc., me parece que sempre passa um pouco nesse processo de secularização, ou até mesmo nessa de dessecularização, que é um pouco essa coisa de tentar neutralizar esses dois âmbitos, né? Ou seja, se a gente neutraliza, muitas vezes, o direito serve como instrumento de neutralização disso. Ou seja, quer dizer que a questão também, por exemplo, hoje... E passa, ou seja, esses mecanismos não secularizados entram como se fossem secularizados. Isso talvez tenha sido o que o Mário falou antes, não sei se no intervalo ou já no ar, a questão, até as relações do modo como o poder econômico e do modo como isso é posto, é um modo de escamotear esse processo de secularização, dessecularização. É que o que a gente observa, a gente está falando de secularização, tem a ver com o surgimento da ciência. Sim. E a ciência, provavelmente, o desencadeador dela está na tradição judaico-cristã, que libera o mundo dos deuses, né? Como pressuposto, como pano de fundo mais importante. E esse processo de secularização, ele já se deu. Como tal, ele já se deu. Nós estamos falando de algo que já se deu e que ainda tem resquícios em que ele não deu toda a volta, né? Vamos dizer assim, no direito, na Constituição, em tal legislação. Mas esse processo, hoje, nós estamos assistindo uma espécie de retorno de formas do sagrado, né? E isso é muito impressionante, né? Como é o que retorno do sagrado. Do sagrado. De modo escamoteado. De modo escamoteado ou de modo explícito nas novas religiões. Mas o que é interessante é que esse retorno da sacralização, então, portanto, uma dessecularização, se acompanha de uma imersão dessas novas religiões na lógica do mercado. Entendi. Né? Essa era a minha pergunta. Entra na lógica do mercado. Isso se faz, se a gente acompanha os textos das novas religiões, dos pentecostalismos, etc., e no Brasil isso é muito forte. Muito forte. Há uma posição muito clara, um fortalecimento de uma entidade que só surgiu com força, assim, na Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma, para poder combater Lutero, teve que erguer muito alto o demônio, né? O Barroco tem os demônios aqui no Rio Grande do Sul, nas esculturas missioneiras, existem demônios que são, assim, lindíssimos. Em Cusco, no Peru, também. Em Cusco, no Peru, que é a tradição dos jesuítas, né? Então, esse fortalecimento do demônio... E é uma volta disso, por exemplo, hoje, o professor Bolzan aí dá, agora, recentemente, no Brasil, uma discussão que se deu em que determinada religião neopentecostal, enfim, atacando as culturas afro-brasileiras, que aquelas estariam ligadas ao demônio. Ao demônio, exatamente. Sim, eu acho que... Você não... São discursos de ódio, hate speech, assim, né? Spitz, né? Isso. É que há um processo... Até, talvez haja uma apropriação do secular
por esse discurso dessecularizado, vamos dizer assim, ou seja, eles se apropriam de mecanismos que seriam os mecanismos que vieram no processo de dessecularização e embute nisso um discurso e uma estratégia e uma pauta dessecularizada, para usar aqui o termo que o Mário estava usando, ou seja, e eu acho que isso está aparecendo muito, em muitas legislações que se apropriam de questões morais e transcendentais e usam mecanismos seculares, né, que seriam mecanismos de secularização para, né, vamos dizer assim, para difundir, para veicular esse discurso não secularizado. Para você que é do direito e o Drayton que é do direito e da filosofia, mas a Constituição, por exemplo, dá direito ao ser... o meu direito de falar sobre algo me dá direito de ser intolerante? Pois é, mas ao mesmo tempo, essa mesma Constituição, ela se constitui em nome de Deus, né? No início, no início. Bem no primeiro, no preâmbulo. Ou seja, que parece, um pouco essa linha que eu estava tentando, ou seja, é uma certa contradição nesse discurso, né? Ou seja, que você faz um discurso da secularização e utiliza... Agora, eu acho que, mesmo assim, esse veículo não pode ser usado para levar a limites nesse processo e que não permite exatamente você, vamos dizer assim, contrabandear para dentro. Claro que isso aí tudo fica mais forte nos tempos dos hates, né, dos ódios na internet, que é o locus privilegiado dos discursos de ódio, né, cá para nós. Né? Isso é uma questão... Que é uma nova massa. Que é uma nova massa que fecha, eu ia dizer, que fecha com o seu livro do Canetti, sem dúvida. Vai começar, então, fique com isso na ponta da agulha. O Direito e Literatura vai para um intervalo, rapidinho, um cafezinho, fique com a gente, porque no próximo bloco nossa discussão vai girar em torno da secularização e o problema da legitimação e da intervenção estatal na esfera privada. Essa é uma questão absolutamente irrelevante. Quais são os limites disso? Nós já voltamos, não saia daí.